276. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tal pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora em sua eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me abençoa. Mais um dia senti meu pecado viver sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alevo em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alevo em sua luz. Glória a Deus, graças a Deus. Este hino no início do meu conhecimento da palavra de Deus, mas quando cantava na igreja eu me regozijava muito. E todo mundo gosta deste hino, mas deixar esses hinos para lá, né? Nós vamos cantar, porque o irmão Brando gostava muito de hinos antigos também, né? Rica Promessa, 162. Glória a Deus. Os hinos no moderno é bonito, tem muitos bonitos. Então vamos cantar todos que são bonitos, nós podemos cantar, né, irmão? Glória a Deus. Ó, como é grande e doce a promessa. 162. Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, ele dispôs
Glórias a Deus, louvado seja o seu nome. Vamos agora aos cânticos. Ellen, vem cantar, minha filha. Glória a Jesus, muito bom, Ele está sempre conosco. Nós não somos filho órfão, Ele voltou para estar conosco, né? Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Se nós não tivéssemos a presença de Deus aqui na terra, nós éramos filho órfão, né? Mas graças a Deus, Ele está dentro de nós. O Pai mora em nós. As obras que fazemos aqui na terra, não fazemos por nós mesmos, mas Ele que está em nós, como Jesus disse, né? Aleluia. de ver a luz. Aleluia, Jesus.
Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Ninguém. É verdade, ninguém impedirá. Glória a Deus, graças a Deus. Muito maravilhoso. Valéria, vem, minha filha, cantar. Graças a irmã Celeste, canta, irmã. Então tá. Glória, eu sei que a irmã canta, né, irmã? Mas. Graças a Deus, é muito maravilhoso. É um ministério que não vai terminar, é o de cântico. Pregar, fechar a Bíblia, acabou, não tem mais. Mas o cântico lá na glória vai continuar. Hoje eu vim aqui para te adorar, estou aqui para te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma para ouvir com muita calma o que o Senhor tem para dizer. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração foi preparado para te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Toda a igreja ajuda. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Hoje eu vim aqui para te adorar, estou aqui para te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma para ouvir com muita calma o que o Senhor tem para dizer. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração foi preparado para te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Vem
O meu corpo é tua morada, por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Ei, aleluia, graças a Deus. Muito maravilhoso. O Eric quer cantar um hino? Vem cantar. Eu queria cantar um hino com o coral, mas eu não sei, com o conjunto, mas as horas já estão passadas, né? Então, depois que terminar a mensagem, nós cantamos Crer e Observar. Eu quero cantar esse hino com a minha família, né? É um hino conhecido, mas vamos cantar na voz de coral. 144. Depois da mensagem, nós estaremos aqui para cantar, viu, gente? Aleluia. Não importa se o sol não brilhar, que importa se as estrelas do brilho cessar, que importa para mim é que Jesus não me esqueceu. Ele é a razão de todo o meu viver. É Jesus minha paz, é Jesus minha força, é Jesus meu amigo, é Jesus a minha alegria, é Jesus o meu companheiro, é Jesus meu amor verdadeiro. Ele é a razão de todo o meu viver. Oh, glória a Jesus. Não importa se o sol não brilhar, que importa se as estrelas do brilho cessar, que importa para mim é que Jesus não me esqueceu. Ele é a razão de todo o meu viver. É Jesus minha paz, é Jesus minha força, é Jesus meu amigo, é Jesus a minha alegria, é Jesus o meu companheiro, é Jesus meu amor verdadeiro. Ele é a razão de todo o meu viver. É Jesus minha paz, é Jesus minha força, é Jesus meu amigo, é Jesus a minha alegria, é Jesus o meu companheiro, é Jesus meu amor verdadeiro. Ele é a razão de todo o meu viver. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Boa noite. Amém. No nome de Jesus Cristo a todos. Que Deus possa continuar nos abençoando. Amém. Essa atmosfera maravilhosa, né, que está nos nossos corações. O culto, ele depende somente da atmosfera que trazemos, né? Não é você não veio aqui, né, para uma vida de igreja, né? Nós viemos aqui para uma vida religiosa. Viemos aqui porque nós temos a consciência, né, da atmosfera que nós temos. Nós trouxemos a atmosfera para cá, amém? Deus está aqui porque você está aqui, amém? Porque essa atmosfera de ressurreição está no teu coração, está no meu coração, e essa atmosfera nos trouxe até aqui, para termos companheirismo,
na palavra, amém? Deus possa continuar abençoando a todos, que a atmosfera maravilhosa dos hinos cantados, né? Isso nos dá uma alegria, né? Cantar, por isso precisamos, tem um Modei cantou o hino aqui, conversão, né? O Consegue Andei, você cantando esse hino no Espírito é maravilhoso, né? Esse hino, né? Conversão, precisamos nos converter todos os dias, né? Todos os dias tem que, né, ter uma conversão nas nossas vidas, né? Nunca, né? Sempre essa fonte que está nos nossos corações tem que se renovar, né, Modei? Todo dia você tem que se converter, todo dia, irmãos. Nossa luta constante contra o nosso grande inimigo, chamado Valber, chamado Joel, Washington, cada um de vocês, né? Esse inimigo de Deus, né? Mas há um amigo de Deus, né? Chamado Senhor Jesus Cristo, que está dentro dos nossos corações, vivo e verdadeiro. Jesus disse: eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos, porque o amigo, ele sabe tudo, ele conta tudo, ele não guarda segredo. E ele nos contou todos os mistérios revelados, todos os segredos ele nos revelou nessa hora, amém? Então nós somos amigos de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus, e nós somos a semente real de Abraão, somos amigos de Deus, amém? Que Deus possa abençoar a todos. Irmã Celeste, né, está aí, irmão Ângelo, né, eu pedi para ele disse que vai nos trazer a palavra. Tem um dom, né, estava aqui, falei, não, irmãos, ele já veio aqui uma outra vez, né, eu disse, a próxima vez que ele viesse, nós né, receberemos a palavra com prazer, né? Que Deus abençoe o irmão Ângelo. Eu achei interessante, né, Ângelo e Celeste, né, vocês dão bem certo, né, irmã? Ângelo, né, e Celeste, né, Ângelo, né, e Celeste, muito maravilhoso, né, essa união, né? Igual o Valber e Valdelice, né? Valber e Valdelice, né? Graças a Deus, né? A gente tem uma atmosfera maravilhosa. Isso não tem a ver, né? O novo nascimento, ele põe fim ao nosso, né? Nosso primeiro nome e nos dá um nome agora, que é a palavra que está nos nossos corações, amém? A palavra viva, a palavra verdadeira, não é apenas uma brincadeira. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Somos a parte das ofertas, né? Vamos, se há um pedido especial, nós estaremos orando pelos pedidos. Se você tem um pedido especial, vamos estar orando nesse momento. Após as ofertas, né, vamos receber a palavra através do irmão Ângelo. Vamos orar. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, somos gratos nessa noite a Ti, ó Pai, por esta atmosfera preciosa da Tua presença nos nossos corações. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem feito uma obra consumada nos nossos corações, essa obra de fé. Nós estamos aqui nessa noite em uma atmosfera de adoração, Senhor. Não numa atmosfera de religião, não numa atmosfera de competição, mas numa atmosfera de adoração, Senhor, porque te adoramos em espírito e em verdade. O Senhor proveu o espírito da verdade para estar nos nossos corações, para que fôssemos nesse último dia verdadeiros adoradores nessa hora, Pai. Te adoramos não simplesmente com palavras, te adoramos com nossas vidas, porque não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, a Tua palavra vive em nós. O Senhor Jesus Cristo está vivo em nós, através desse poder da ressurreição nessa hora, Pai. Somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito a nós. É em nome de Jesus que o Senhor possa abençoar a porção de cada um, multiplicar a porção de cada um nessa hora, Senhor. Vamos Te adorar com as ofertas, que o Senhor possa multiplicar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. É a nossa oração, é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos poder sentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluias, glória a Deus. Amém, irmãos. Então, né, com todo prazer, irmão Ângelo, né, somente crê,
O anjo pode ter toda a liberdade, né? Será uma águia falando para as águias, amém? Então isso é maravilhoso para nós. Que Deus abençoe os irmãos. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Graças a Deus, o Senhor nos concede o privilégio de estar com os irmãos aqui. E estive uma vez, né, irmão? E dessa vez o Senhor nos concedeu. Era para termos vindo no sábado passado, mas aí houve um imprevisto, não podemos vir. Pela graça de Deus, nós estamos aqui nesta noite. É sempre bom se reunir num culto. Estava ouvindo os hinos, a irmã cantando, não importa quem, porque de lá não dava para ver quem estava cantando, mas nós queremos sempre mais de Jesus, né? Nós nunca vamos esgotá-lo, diz o irmão Brana. Nunca nós vamos esgotá-lo, né? Nós se esgotamos, mas ele não se esgota. Né? Ele sempre vai ter muito para nos dar. O irmão Brana disse que o Filho de Deus, ele tem poder para criar um outro mundo e viver nele. A mensagem há sempre presente águas da rocha, o Mombana fala isso. Que um filho de Deus pode criar um outro mundo e ir viver nele. Isso não significa que você vai criar um planeta ali e ir para lá. Não. Você cria uma atmosfera. Você pode criar uma outra atmosfera e ir viver naquela outra atmosfera. Um filho de Deus pode fazer isso. Porque um filho de Deus, ele não fica em uma atmosfera que não é mais a atmosfera do Espírito Santo. Não tem como ele ficar numa atmosfera onde não é mais a atmosfera do Espírito Santo. Não tem como. As coisas acontecem e você não entende, e você não quer daquela maneira, mas Deus quer daquela maneira. Não é verdade, irmão Valber? Muitas coisas que acontecem na nossa vida, irmão Vantuel, nós não entendemos. E às vezes nem queríamos que acontecesse daquele jeito. Nem queríamos que acontecesse. Mas Deus quis. A gente às vezes começa a meditar nos acontecimentos, nas coisas de Deus, e a gente observa que determinada coisa que acontece na vida da gente, que você pensa assim e quer fazer aquela pergunta que o irmão Brana sofreu muito por fazer. Por que, Senhor? Essa palavra deveria ser excluída do nosso vocabulário com relação a Deus. Nunca deveríamos fazer essa pergunta para Deus. Por que, Senhor? Sabe por quê? Porque o irmão Brana disse, Ele sabe melhor. Ele sempre sabe melhor do que nós. É? Muito bem, graças a Deus, é um privilégio estar aqui mais uma vez. Está a minha esposa comigo, a irmã Celeste, e o irmão estava admirando do nosso nome. Mas é interessante, um pequeno
testemunho aqui de como a gente nos conhecemos. Eu morava em São Paulo e ela morava em Goiânia, trabalhava na igreja de Goiânia, na gráfica, onde fazia as mensagens, fazia os empacotamentos das mensagens e enviava as mensagens para todos os lugares que pediam mensagem lá para Goiânia. E eu criei na mensagem em São Paulo, em 84, e eu escrevia para Goiânia pedindo mensagem. Naquele tempo era tão difícil. Hoje, hoje eu tenho ali 382 mensagens no iPad ali. Quer dizer, naquela época, eu ficava esperando, às vezes, uma mensagem 15 dias, chegando pelo correio. Era tão difícil conseguir uma mensagem, mas era um tempo de Deus também, né? Porque, nesse tempo, eu escrevia para Goiânia pedindo as mensagens. Adivinha quem que empacotava minhas mensagens e mandava para mim lá em São Paulo, em Americana, São Paulo? A irmã Celeste. E ela chegava, ela dizia, ela que chegava lá e falava assim: Ângelo Donizete Mota. Que jeito será que ele é? Como será que ele é? E um dia Deus concedeu a graça de nós nos conhecermos lá em Goiânia. E não é por acaso, né? Não, eu não creio que seja por acaso o fato do nome dela ser Celeste e o meu ser Ângelo. Não que eu até tinha preparado uma escritura para ler ali, sabe qual que era? Aquela que Paulo diz assim, ó, se vier um anjo do céu vos anunciar outro evangelho, que seja anátema. Mas por que? Veja, porque quando o irmão Branham foi levado lá, além da cortina do templo, veja como que é a expressão, foi levado lá, além da cortina do templo. Ele foi no futuro. O irmão Branham foi no futuro. Foi lá no passado e foi lá no futuro. Lá, depois que tudo tinha terminado, o irmão Branham foi lá no futuro. Porque ele estava além da cortina do templo. Certo? E lá, o homem que falava com ele, não é o anjo, viu? Alguém falou isso, mas não é. A história diz que o homem que falava com ele, disse assim: você vai ser julgado pelo que você pregou. Ele disse assim: e Paulo vai ser julgado? Ele disse: sim, Paulo também será julgado. Então o irmão Branham disse assim: eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. Então Paulo disse assim: se vier um anjo pregar outro evangelho. Mas se vier um anjo pregar o mesmo evangelho. Veja, então o evangelho que o irmão Branham pregou, ele não foi nem igual o evangelho de Paulo. Porque igual é o que Jesus disse em Mateus 24. Que enganaria até os escolhidos se fosse possível. Igual. Não era igual. O evangelho que o irmão Branham pregou não era igual ao evangelho de Paulo. Era o mesmo evangelho. Diferente. Então, o tempo eu não vou passar de meia-noite. Pode ficar tranquilo, irmãos. Tá bom? Tá. Brincadeira. O pastor já me explicou ali como que funciona aqui com vocês aqui. Então, vamos nos colocar em pé. Espero que nessa noite o Senhor fale alguma coisa para nós, que Deus nos tire completamente da frente aqui. Eu creio que eu não quero demorar realmente, porque não é por muito falar que seremos ouvidos, né? Que o Espírito Santo nos fale nesta noite algumas coisas de sua palavra, do seu Espírito, para que nós saiamos daqui como aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús. Né? Esse é o meu desejo, e eu creio que é o desejo de cada um de nós. Romanos capítulo 8, versículo 28, aliás, versos 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Depois eu quero ler também
Atos capítulo 20, verso 28. Se os irmãos encontraram, então vamos ler. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém. Agora eu gostaria de ler Atos capítulo 20, verso 28. Para termos a pequena base aqui. Um pequeno assunto que eu pensei em falar nesta noite, pedindo que o Senhor vivifique esse assunto para que possamos ser abençoados. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, o privilégio de estarmos aqui, ó Deus, nesse lugar abençoado. Já sentimos a presença do Senhor aqui. Quando entramos por aquelas portas, nós podemos sentir a presença. Cada um que tem entrado aqui, essas portas, tem vindo, ó Deus, não para apenas um ritual religioso, mas sim, ó Deus, vindo aqui para adorar a Ti, para oferecer a Ti o nosso culto racional. Pai bendito, que o Senhor possa vir nesta noite, Senhor Jesus, em nossos corações, que eu possa sair totalmente da frente. Eu não quero falar uma palavra aqui que seja minha, ó Deus, que o Senhor seja o pregador desta noite, que o Senhor seja aquele que vai consolar, aquele que vai ser glorificado, ó Deus, aquele que vai ser exaltado aqui nessa noite, será o Senhor, ó Pai, pelo que o Senhor nos fez, ó Deus. O irmão Brana sempre cantava aquele hino: eu amo porque o Senhor primeiro me amou. Assim nós pensamos nesta noite, ó Pai, nós te amamos porque o Senhor primeiro nos amou, ó Deus. Por isso estamos aqui nesta noite e queremos, ó Pai bendito, que o Senhor aceite nosso culto, que aceite esse propósito de estarmos reunidos aqui nesta noite e que o Senhor possa realmente, ó Pai, se agradar de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Então aqui nós vemos, o irmão Brana pregou uma mensagem intitulada Aquele Dia no Calvário. A gente vai caminhando, como eu disse, em 84, eu criei na mensagem, e isso não significa muita coisa, significa alguma coisa, mas não significa tudo. O fato de eu ter crido há quase 30 anos, porque a gente sabe que tem pessoas que têm até mais anos do que isso. E às vezes um menino, como o meu irmãozinho aqui, pode ver mais do que a gente. Eu sempre criei assim, irmão Valber. O irmão Brana, uma certa vez, ele saiu de um culto, ele saiu de uma reunião, e quando ele chegou no pátio, antes dele pegar o carro, um rapaz se aproximou dele, um novo convertido, um rapaz, um jovem, de 20 e poucos anos, se aproximou do irmão Brana e começou a falar, contar os testemunhos do irmão Brana e dizer para o irmão Brana que cria completamente e via perfeitamente, e começou até a expor como ele via o que o irmão Brana estava pregando. O irmão Brana virou para ele e falou assim: rapaz, eu tenho homens que andam comigo há 30 anos e não vê o que você viu. Com Jesus aconteceu isso, se referindo à fé, a ter fé, no caso do centurião romano, né? Ele disse: nem em Israel encontrei tanta fé. Então, não é muito,
É alguma coisa, né, irmão Rondeide? Tem algum valor termos crido há muitos anos na mensagem, mas não é tudo. A gente já sabe o que tem acontecido. O que tem acontecido ultimamente. Paulo pregou a mensagem na igreja dos Gálatas, viajou. Quando ele voltou, ele chegou lá, a igreja estava toda. Ele falou assim: que isso? O que aconteceu? Quem vos fascinou? Quem vos fascinou? Ele chegou a dizer: maravilho como tão depressa passasses do evangelho de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que tentam transtornar o evangelho de Cristo. Foi aí que ele disse: mas se um anjo do céu vier pregar outro evangelho, veja, outro evangelho pode ser igual, semelhante, mas tem que ser o mesmo. Então, irmãos, aquele dia no Calvário, já paramos para pensar naquele dia no Calvário, o que significou aquele dia? E esses 30 anos, poucos dias, veio um pregador lá na igreja do pastor Raimundo Maia. Eu e minha esposa sentados na sala assistindo o culto. E o pregador leu a Bíblia e falou assim: eu quero falar sobre aquele dia no Calvário. Eu pensei, uma mensagem simples sobre o dia no Calvário. Mas quando ele começou a pregar, irmão Valber, eu falei: peraí. Eu nunca tinha visto desse jeito. Eu nunca tinha observado dessa maneira. Veja, cada vez que você vai andando, Deus, o irmão Branham diz que Ele pode se esconder dentro da Bíblia e você olhar nela o dia inteiro e você não ver. O irmão Branham fala isso na mensagem. Ele fala isso na mensagem. Jesus Cristo é identificado em sua própria palavra. 93. Ele fala, ele se esconde nas escrituras e você olha o dia inteiro e não vê aquilo. Quando ele quer abrir para você, ele abre e você vê tudo. Ele chega a dizer que Moisés lá no deserto, 40 anos para esquecer os 40 que ele tinha aprendido no Egito. Veja, 40 para esquecer os 40 que ele tinha aprendido no Egito. Então dava 80. Né? 40 com mais 40, 80. Quando ele chega na sarça ardente, o irmão Branham diz assim, que Deus, em 5 minutos na presença de Deus, ele aprendeu mais do que os 80 anos. 5 minutos. É assim que Deus faz. Ele abre uma escritura para você e aí você vê. E aí acabou. Depois que você viu, irmão, não adianta mais. Não adianta mais. Pode falar o que quiser. Depois que você viu, acabou. Não tem como mais tirar aquilo. Lembra quando nós vimos o batismo em nome de Jesus? Quando nós vimos a unicidade? Acabou. Ninguém tira aquilo mais. E assim Deus vem trabalhando conosco o tempo todo. E Ele não para. Por isso eu gostei do hino. Precisamos sempre de Jesus. Não é? Mais e mais de Cristo, mais e mais de Jesus, porque Ele tem. O irmão Branham disse assim, Ele tem um céu repleto de bênção para nós. Você não conseguirá esgotá-lo. Você não conseguirá esgotá-lo. E Ele nunca perderá a sua majestade. Nunca. Nunca Deus perderá a sua majestade. Mas eu quero ler alguma coisa aqui, na mensagem do irmão Branham, Deus escondido e revelado em simplicidade. Eu quero começar aqui no parágrafo 400. Aqui o irmão Branham está falando, ele está fazendo uma comparação da química, da tinta. Quando as pessoas estão preparando, eu creio que os irmãos conhecem bem essas passagens da mensagem. Aqueles químicos estão preparando para elaborar ali umas tintas. Então o irmão Branham, ele faz uma comparação e traz aquilo
e traz aquilo para o espiritual e para o que aconteceu conosco, para o processo da salvação, o que Deus fez conosco quando Ele nos predestinou lá antes da fundação do mundo. Então, o irmão Branham diz assim: então você está assentado aqui, então você não está assentado aqui por acaso. Não. Nunca nada por acaso. Veja, eu não estou vos segurando até as 12h30, por certo, uma manhã, né? Ou 1h, por acaso. Os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. Vem? Existe alguma razão para isso? Há alguma razão para que você creia? Há alguma razão para que você não creia? Veja. Há alguma razão para que você creia? Há alguma razão para que você não creia? Os dois têm uma razão. Os dois. Isso é totalmente bíblico, que o irmão Branham disse. Porque Jesus disse assim: eu falo por parábola para que eles ouvindo não creiam e eu não os cure. Veja, mas a vós é dado conhecer os mistérios de Deus. Veja, exatamente como aquela tinta. Agora vamos detalhar isso. Agora, a primeira coisa, digamos, depois de voltarmos, nós teremos isso de volta até as moléculas. Agora, tomamos as moléculas. Eu diria o número 1 vezes 9 moléculas, vezes 12 moléculas, igual. Agora, se tivesse sido 11, teria vindo vermelho. Ele está falando da fabricação de tintas. Ele está fazendo uma comparação. Veja onde ele vai chegar. Veja onde estávamos. Veja como foi que Deus fez para nós naquele dia no Calvário. Veja como Ele fez para nós no dia do Calvário. Veja. Então teria dado vermelho, mas teria que ser 12 para formar preto. Veja. Então, levaremos isso até os átomos. Foi o átomo. Veja, foi o átomo. Porque quando Deus, lá no jardim do Éden, Ele disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Estava perfeito. Adão estava aguardando para cumprir aquilo. Sabe por quê? Seria como os animais, num sentido. No tempo correto, na hora certa. Por que a serpente interpelou? Porque ela foi antes da hora. Ela sabia que Adão ia cumprir o que Deus determinou, pelo que Deus, vamos dizer assim, da maneira que Deus determinou que fosse. O irmão Branham disse na mensagem: a palavra de Deus é a semente original, segunda parte, que Adão estava se preparando para chegar a Eva e começar a cumprir aquela escritura, aquela palavra de Deus que disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Deus não é um fantasma que faz as coisas. Olha, você saiu da sua casa, você sabia que o irmão Branham disse que para você sair da sua casa e vir aqui você teve que ter fé? Já é uma fé. Você levantou da sua casa, tomou banho, se vestiu, já é uma fé para vir até aqui. Já é Deus. Já é Deus lá na sua casa te trazendo aqui. É assim que Deus faz as coisas. Veja, então, Adão estava preparando. A serpente entrou. Quando a serpente entrou, sabe o que ela fez? Ela quebrou uma cadeia. Ela quebrou uma molécula. Ela quebrou um átomo. O homem não ia morrer. Era essa a promessa que Deus tinha dado para Adão. De todos o fruto que tiver no jardim, você pode comer. A árvore da vida era Jesus Cristo.
Todo mundo sabe, o irmão Brana disse. Correto? Deus não proibiu comer aquela árvore, que era Jesus Cristo. O irmão Brana disse, a árvore da ciência do bem e do mal era Satanás. Deus proibiu. Mas ele não proibiu comer a árvore da vida. O homem viveria eternamente. Veja. Vocês conhecem. Tudo tem um plano por trás disso. Não vamos entrar nessa questão do plano de Deus, da queda. Não vamos entrar nisso. Vamos entrar... Veja só. Então, quando Satanás entrou, ele quebrou uma cadeia. Veja. Então, quando o homem chegou a 18 anos, que seria 18, 19, 22 anos, seria a idade perfeita dele, dali para frente, ele ia permanecer na idade da plenitude, vamos dizer. Nem envelhecer ele não ia mais. Mas como foi quebrado a cadeia, ele começou a se inclinar. E aí ele começou a envelhecer. Porque Deus disse, no dia que comerdes, certamente morrerás. Veja, é disso que o irmão Brana está falando aqui. Isso é a entrelinhas da mensagem. Isso é a entrelinhas da mensagem. É isso que o irmão Brana está falando aqui. Veja se não é isso. Veja só. Foi o átomo, o irmão Brana disse. Foi o átomo que foi quebrado. E aí ele começou a se quebrar os outros átomos. Ele começou a quebrar. E aquilo foi quebrando. E cada homem que nascia tinha que morrer. Cada homem que nascia tinha que morrer. Cada homem que nascia tinha que ser vencido pela morte, por Satanás. Tinha que ser vencido, diz o irmão Brana. Mas um dia, Deus desceu. Veja. Um dia ele desceu e entrou no ventre de uma virgem para quebrar aquela cadeia da morte. Irmãos, esse é o dia no Calvário. É isso que ele fez por nós no Calvário. Não é apenas citar aquele dia no Calvário. Não. Agora, como vem isso a nós? Através do batismo do Espírito Santo. Porque quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você recebe a vida de Cristo em você. Está morta a cadeia. Ali mata a cadeia da morte. E o crente não morre mais. Irmãos, não é complicado. Diz o irmão Brana. É simples. Aqui está na mensagem, Deus em simplicidade. Veja só. Continuando. E 9 elevar... Bom, eu vou saltar isso aqui, porque ele está fazendo aqui uma comparação para chegar a isso aqui. Veja só. Agora, quando o homem, antes dele pecar, eu estou concluindo, eu também. Eu estou concluindo, não vou demorar muito. Eu estou concluindo, mas não percam isso. Irmão Brana estava assim, ele queria tanto que... Olha, quando ele pregou o 6º selo, irmão Valber, quando o irmão Brana estava pregando o 6º selo, ele parou e falou assim, meu Deus, eu estou ansioso, eu estou muito ansioso para alguém chegar a mim e dizer assim, irmão Brana, eu vejo. Era isso que Deus queria através do profeta. Ele não queria ser um grande homem, formar um monte de igreja, formar um monte de pastores para ele liderar. Não, nunca foi essa a intenção do irmão Brana. Nunca foi. O ministério de Deus através do profeta nunca foi isso, irmão. Formar uma liderança humana, homens sobre homens. Desculpa, eu falei para o irmão que eu ia tossir aqui. Veja. Assim, se eu começar a tossir, vocês não reparam, não, porque... Mas eu estou tomando um remédio ali, vai melhorar. Veja só. Nunca foi a intenção. Nunca foi. De uma liderança humana de homens sobre homens. Não. Eu não vejo isso na mensagem, irmão. Desde aquela época que eu criei em 94, eu nunca vi isso na mensagem. E nunca criei nisso. E nunca concordei com isso. Tolerei, suportei.
mas nunca criei e nunca não consegui ficar debaixo de julgos de homem sobre homem. Porque Deus deu uma mensagem para nós. Deus enviou uma mensagem para nós, e a Bíblia, o irmão Brana disse que a fé para o rapto. Eu vou fazer uma pergunta, irmão. Depois do rapto, o que você quer mais? Me fala para mim. Depois que você for raptado, tem alguma coisa que... Alguém tem alguma promessa para você, para depois do rapto? Tem alguém que tem uma promessa para você depois do rapto? Não tem, né? E fé para o rapto está nas mensagens. Não é nem na mensagem, como eu já vi falar. Não é na igreja da mensagem. É nas mensagens. Fé para o rapto está no plural, mensagens. Por isso você tem que ler as mensagens. Porque a fé para o rapto está lá, nas mensagens. Viu? É isso. É isso que nos tira daqui. É isso que não nos deixa ser enganado. Deus fez direitinho. Pregou a mensagem através do William Branham, foi embora, deixou a mensagem gravada, todos têm acesso. Estamos aqui lendo a mensagem. Veja, todos têm acesso à mensagem. Deus fez direitinho. É igual a Bíblia. Né? Você veja, quando o irmão Branham pregou, quantos líderes religiosos no mundo existia, grandes homens, grandes ensinadores, grandes doutores em divindade, grandes igrejas, grandes denominações. Aí sobe aquele homem franzino no púlpito e prega uma mensagem e aquilo vai direto no coração do eleito. Quem impediu aquilo? Ninguém impediu. Ninguém impede a palavra de Deus. Ninguém. Ninguém impede. A confusão é, sabe por quê? Os eleitos são poucos. E quando você está numa multidão, veja, os eleitos são poucos. Sempre foi e vai ser sempre. Agora, veja só. O homem, agora, quando o homem, antes de pecar, antes dele pecar, eu estou concluindo, mas não percam isso. Quando o homem pecou, ele se separou de Deus e atravessou um grande abismo. Veja o que aconteceu conosco. Quando o homem pecou lá, ele atravessou um grande abismo. Veja. E se colocou na morte deste lado. Veja, não estava morto. Ele se colocou na morte deste lado. Ele foi. Não existia retorno, exatamente. Não existia maneira para ele voltar. Mas então, quando ele o fez, Deus aceitou um substituto que fosse um cordeiro, ou um bode, ou uma ovelha, ou algo por sangue, do qual Adão falou, ou melhor, Abel falou, do outro lado do abismo. Daquele lado, ele é um filho de Deus. Daquele lado, antes de pecar, ele é um filho de Deus. Veja. Ele é um descendente de Deus. Ele é um herdeiro da terra. Ele pode controlar a natureza. Ele pode falar e trazer a existência. Veja, ele pode criar um mundo e viver nele. Ora, ele mesmo é um criador. Veja, isso, criar um mundo, eu que falei aqui. Porque eu já tinha dito aqui. Veja, ora, ele mesmo é um criador. Ele é um descendente de Deus. Isso era o que Adão era lá no Jardim do Éden. Mas quando ele atravessou, ele se separou de sua filiação. Ele é um pecador por natureza. Ele está debaixo das mãos do domínio de Satanás. E Deus tomou um sacrifício, a química do sangue, mas o sangue de touros e de bodes não dissolveu o pecado. Mas eu quero parar um pouquinho aqui, irmãos. Eu quero parar um pouquinho aqui,
onde o Mombrana diz assim, que o sangue de touros e de bode não dissolveu o pecado. Presta atenção, ele não dissolveu o pecado, mas o irmão Brana disse numa mensagem que os homens do passado, os grandes heróis da fé, eles apagaram a força do fogo, eles venceram a cova dos leões, eles atravessaram o mar vermelho, o mar abriu o mar, eles fizeram tudo isso com o sacrifício de touros e de bodes. Irmãos, não se diminua nessas horas. Não se diminua diante de Satanás, irmãos. Porque aqueles homens venceram isso com sacrifício de touro, de bode, que não dissolveu o pecado. Não conseguiu dissolver o pecado, aquele sacrifício, e com aquele sacrifício, eles apagaram a força do fogo, eles venceram a cova dos leões. Veja, irmãos, e nós com o sangue perfeito, o sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Veja como a gente tem que refletir. Quem somos? Sabe o que o irmão Brana disse? O dia que a igreja souber quem ela é, não é o que ela vai ser, é o que ela é. Ela irá no rapto. Ela se tornará um exército invencível quando ela souber o que ela é. Porque parece que Satanás, ele levantou muitos para impedir você de saber quem você é. Fazendo um resumo assim, bem grosseiro, irmão Valber. Sinceramente, fazendo um resumo bem grosseiro mesmo, Satanás levantou um monte de homens para não deixar você saber quem você é. E tudo que Deus quer é que você saiba quem você é. O que Ele fez por você no Calvário. Aleluia. Veja, irmãos. Meu Deus. Quando você vê isso, meu Deus. Quando você vê isso desta maneira, irmãos, você se torna um gigante. Você transpõe muralhas. Veja. Você expõe o sangue de Jesus Cristo no seu peito. Fala, Satanás, tira a sua mão imunda da propriedade de Deus. Aleluia! Por que o irmão Brana disse que nós íamos trazer os nossos filhos pela palavra falada? Quando nós soubéssemos o que nós éramos, você vai poder dizer, Satanás, tira a sua mão imunda da propriedade de Deus. Veja! Oh! Meu Deus, aleluia, irmão, aquele sacrifício, ele não dissolveu o pecado, meu Deus, veja, aleluia, ele apenas cobriu o pecado. Se eu, uma vez, veja, se eu tenho uma mancha vermelha em minha mão e eu a cubro com branco, a mancha vermelha continua ali. Veja, ela permanece ali. Mas quando Deus enviou do céu um alvejante para o pecado, quando Ele enviou aquele alvejante para o pecado, veja, irmãos, foi o sangue do seu próprio Filho, que quando nossos pecados confessados caem no alvejante de Deus, veja, tenta encontrá-lo novamente. Tenta encontrá-lo novamente. A cor do pecado volta através dos mediadores, através do tempo, até acertar o acusador Satanás e ficar ali sobre ele até o juízo. Oh, glória a Deus! Veja, irmão, esse é o dia do Calvário.
Isso foi o que ele fez para nós no Calvário. Naquele dia no Calvário. Não foi simples. Gente, não pensa que Jesus estava arriscando. Você sabe que tem crente denominacional que chega a dizer assim: eu não tenho certeza. Quem sabe ele possa me salvar naquele dia. Gente, meu Deus, irmãos. Você acha que Jesus ia arriscar? Ia fazer assim, o Mombrana faz essa comparação. Ele fala, eu vou morrer aqui na cruz. Quem sabe alguém entenda isso e creia nisso. Não, irmão, não foi assim que ele fez. Não. Não foi assim que ele fez. Ele sabia que alguns, não muitos irmãos, pelo seu conhecimento, ele salvaria a muitos, não todos. Veja. Glória a Jesus. Irmão Valber, pode me puxar aqui se eu passar da hora aqui. Eu tenho 7 minutos. Veja só. Então, irmãos, isso foi o que aconteceu aquele dia no Calvário. Quando ele mandou aquele alvejante caiu no pecado. Veja, cai no alvejante, o pecado cai no alvejante de Deus. Tenta encontrá-lo. A cor do pecado volta através dos mediadores e através do tempo até acertar o acusador, Satanás, e ficar sobre ele até o dia do juízo. Por isso Jesus disse assim, quando Jesus disse assim, mesmo ainda ali em pessoa, sabendo exatamente o que ia acontecer com ele, sabendo que ele ia ali para a cruz, ia derramar o sangue, então ele já falou já falou de uma maneira concluída. Ele disse assim, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ele sabia que quando ele derramasse o sangue, Satanás estaria exterminado, totalmente, já estava julgado. Ele não tinha chances, São João 16. Ele disse, do pecado, porque não creem em mim. Veja, ele disse para os discípulos, ele disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando ele vier, ele vos convencerá. Veja, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Esse é o pecado, diz o irmão Branham. Esse é o pecado. Esse é o pecado mortal. Um dia desse eu estava pregando ali em Águas Lindas. Eu disse assim, que a incredulidade não causa escândalo. Sabe por quê que as pessoas são incrédulas? Ela não causa escândalo. Incredulidade não causa escândalo. Se o irmão adulterar, a irmã adulterar com Caim em adultério, que escândalo. O Mombrana disse assim, o homem, o servo de Deus, o maior pregador de todos os séculos, disse assim, pecado não é beber, não é fumar, não é adulterar, não é matar. Se ele parasse só nisso, se ele parasse só aí, veja, mas ele não parou. Ele disse, isso são atributos do pecado. Pecado é incredulidade. Então eu fiz uma comparação, irmão Valber. Falei assim, olha, deveria ser assim. O Mombrana disse assim, a pessoa comete aquilo porque ele não crê. Então deveria ser assim. O irmão cometeu um delito, um pecado. Então teria que, o pregador, o pastor, ia socorrer o irmão lá. Ele teria que chegar no irmão e falar assim, irmão, por que você foi incrédulo, irmão? Por que você foi incrédulo a ponto de chegar a isso? Porque o pecado foi incredulidade. Aquele foi só um atributo do pecado. Diz o irmão Branham. Mas a incredulidade não causa escândalo. A pessoa tem direito de ser incrédulo e ser um religioso. Não, irmão. Ele está na igreja ali, tranquilo, ele é incrédulo, não causa escândalo para ninguém. Né? E ninguém sabe que ele é incrédulo. Né? Mas o irmão Branham diz que pecado é a incredulidade.
E Jesus disse. Então, graças a Deus, eu estou me sentindo bem. Assim, eu estou me alimentando com esse assunto. Eu estou me sentindo bem, assim, tá. Eu creio que os irmãos estão gostando também. É uma coisa que dá para a gente refletir, pensar bem o que Deus fez por nós naquele dia no Calvário. Espera aí. Eu sou tão fraquinho. Eu não presto para nada. Espera um pouquinho. Vamos voltar na escritura que nós lemos. Ele te conheceu. Veja, primeiro, ele te conheceu antes da fundação do mundo. Te predestinou. Olha, te conheceu, te predestinou, te chamou, te justificou, te santificou, te batizou com o Espírito Santo, te glorificou e você não presta para nada? Espera um pouquinho. É a forma mais alta de expor Jesus ao vitupério. Para mim. Vamos entender a Bíblia agora? Como que a Bíblia diz? Paulo disse assim, que eles, vendo, experimentando a boa palavra, fazendo participação, sendo participante do Espírito Santo, recaíram, Hebreus capítulo 6. De novo, recaíram. Ele fala assim, isso expõe Jesus ao vitupério. A maior vergonha. Espera aí. Ele te chamou, ele te conheceu antes da fundação do mundo. Ele te chamou, primeiro ele te predestinou, te conheceu, te chamou, te predestinou, te chamou, te justificou, santificou. Olha quantas coisas. E você tem direito de falar assim, espera um pouquinho, eu não presto para nada, eu estou nessa carne velha que não presta para nada, não, espera um pouquinho, irmão, essa carne sua não é igual à carne daquele ímpio que está passando ali. Não. Não é, irmão. Não é. Você diz, não é, não é. Da sua, não. Do eleito, não. A do eleito, não, irmão. Sabe por quê? Ele não estaria em você se fosse. Porque para entrar em você, ele fez todo esse processo. Irmãos, vamos para casa pensando, espera um pouquinho aí, Satanás. Não me vem com acusação mais não. Chega. Chega de me falar nos meus ouvidos que eu não presto para nada. Espera um pouquinho. Jesus te venceu lá no Calvário. Ele me conheceu antes da fundação do mundo. Ele me chamou. Ele me predestinou. Ele me santificou. Ele me batizou com o Espírito Santo. Por que eu não presto para nada? Eliseu não falava assim, não. E você sabe de uma coisa? Quando esses homens estavam na guerra, Eliseu tinha morrido há muitos anos. Veja. E naquela época era assim mesmo. Não se fechava as covas. Ele estava lá o esqueleto de Eliseu ali dentro daquele buraco. E jogaram um soldado correndo da guerra. Pegaram um soldado e jogou o soldado morto dentro da cova. Quando ele bateu nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou e levantou. Como que não presta para nada? Com sangue de touro e de bodes. Irmãos! Meu Deus! Irmão, eu creio desse jeito. Eu não consigo crer diferente. Na minha salvação. Não consigo, irmão. Sinceramente, não me venha pregar diferente para mim que eu não creio. Não creio diferente. Eu não creio menos do que isso, irmão Vantuel. Não creio menos do que isso. Não consigo crer menos do que isso. Eu quero crer mais do que isso. Eu quero crer mais do que isso ainda. Menos do que isso, não. Não me venha falar para mim, não. Porque eu conheço o que Deus fez por mim no Calvário. Veja. Eu conheço o que ele fez por nós no Calvário. Não menos do que isso. Menos do que isso, não. Mais do que isso, vem. Pode vir. Venha mais. Menos do que isso, não. Graças a Deus. Irmãos, maravilhoso. Então, quando ele faz isso, depois de todo esse processo, sabe o que acontece? O que acontece com o filho
ele volta ao companheirismo perfeito com o Pai novamente. Depois que o alvejante o pecado caiu no alvejante, e aquele pecado voltou para o seu acusador, sabe o que acontece? Ele volta, o que acontece com o filho? Ele volta ao companheirismo perfeito com o Pai novamente. É a adoção. É a adoção de filho. É o Abba Pai. Aleluia! É o Abba Pai. Paulo falou isso. O tutor, nós estávamos debaixo de tutores, mas espera um pouco. Agora Deus desceu com a revelação de todos os mistérios, trouxe para você entender, para você crer, ter uma verdadeira compreensão do que Deus fez por você. Então você volta ao companheirismo, sabe por quê? Porque Deus adota você como filho dele. Você é um filho adotado, não menos do que isso. E essa é a posição mais alta que nós podemos chegar. A um filho de Deus. Não tem uma posição mais alta do que essa. Ser chamado filhos e filhas de Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Tinha mais coisa aqui, mas eu vou encerrar. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como eu disse, é uma águia falando para uma águia, né? A palavra nos falando, amém? Vamos, né? Graças a Deus, irmão. Deus possa continuar te abençoando, irmão Ângelo. Essa foi a parte 1, né? Então, você não está completo, então depois você vem para a parte 2, né? Amém. Glória a Deus. Irmão Aldeia, você vai cantar o hino, encerrar com o hino do coral? Vamos encerrar com esse hino do coral, irmãos, né? Nós estaremos, né? Glória a Deus. Somos ricamente abençoados pela palavra, amém? Pela presença do anjo do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Em Jesus confiar. Glória a Deus. Crer e observar. Em Jesus confia, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo fala e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícias de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar,
seus segredos privar, seu consolo constante e real. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu queria encerrar só com isso, 1 minuto só, eu ler só isso. Eu vi um certo pastor dizendo o seguinte, que agora não tem mais vezes para os anciãos, né? Agora é só os jovens, agora tem que ser sangue novo, é só os jovens. Aí me desceu isso aqui no coração, exatamente isso aqui, ó. 1 minuto só, vou ler só esses 3 versículos. Isaías 40, né? Versículo 29, só o 29, o 30 e o 31. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Amém? Os jovens se cansarão e se fadigarão, ou seja, o jovem foi descartado aqui, os cansados também. Os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Somos nós nessa hora. Esse vigor da palavra está nos nossos corações. Pode ser jovem, pode ser velho, criança, o que for, mas é o vigor, a virtude do Espírito Santo que está no teu coração. Como essa mensagem que foi pregada hoje, irmão. Esse vigor, a Bíblia diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Não é todos que têm dom de cantar que cante ao Senhor. Não, é diferente. Todos que têm fôlego. O que é fôlego? É vida. O que é vida? Louvar com a vida é o quê? A vida de Deus que está em você nessa hora, irmão. Você louva a Deus com a vida, o fôlego de Deus no teu coração. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, né? E até amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário. Amém? Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.